Welcome everyone. This is the Kudo Pro interview initiative. So I am Otto from the Language Services Department at Kudo. It is my pleasure to interview a special guest today. I am not going to tell you who she is. I will let her introduce herself in a minute, and we'll do it in Portuguese, in our dear Brazilian Portuguese, so we can add our flavor to it. English closed captions will be provided, so you can also follow the interview in that language. So we thank our dear interpreter. We want to hear from our guest, and we thank her a lot because she could be now serving or interpreting a hot shot, but she instead decided to be here with us, sharing her journey. And well, now I'll let her introduce herself. Please, who are you? Oi, Otto. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. O único hotshot que eu vou entrevistar hoje é você, Otto. Eu sou Ana Viana, eu sou intérprete de conferências, eu tenho 57 anos, eu moro no Rio de Janeiro e é isso. Tenho 2 filhos e sou uma pessoa muito feliz com a minha profissão. Nossa, isso é muito bom de escutar, né? Essa felicidade com essa profissão que nos brinda a todos, né? Com essa diversidade intelectual, de interesses. Mas, Ana, vamos lá. Suas línguas de trabalho, se não me falham a memória, são português, o nosso querido português brasileiro, né? Vamos especificar. O inglês e o francês. Eu escutei também que, de repente, o espanhol está entrando nessa combinação. Como é que surgiram os idiomas na sua vida, Ana? Então, vamos lá. Quando eu tinha 6 anos, os meus pais foram estudar nos Estados Unidos. E eu tinha 6, minha irmã tinha 8. Minha irmã também é intérprete, não tem exercido, mas é intérprete também. E meus pais foram então morar foram morar em Berkeley, na Califórnia. Meu pai fazendo mestrado e minha mãe terminando a faculdade, eram muito novinhos. Então, nós fomos para lá com 6 anos. Eu adquiri o inglês já nessa época. Então, com 6 anos, eu fui alfabetizada. Antes de ser alfabetizada em português, eu fui alfabetizada em inglês. Beleza. Passamos 2 anos na Califórnia e, ao voltar para o Brasil, eu falava português com sotaque. Minha mãe falava, você quer um Guaraná? Eu falava, what's Guanará? Não sabia. Ainda Então, não é esse sotaque carioca, não. Ainda não era Não. isso. E aí, quando a gente voltou, eu tive que ser realfabetizada em português, eu tinha 8 anos, e esqueci um bocadinho do inglês, porque, enfim, eu era muito novinha também, mas sempre fica, né? Eu acho que fica aquela memória quando você aprende uma língua muito nova. E aí, com 15 anos, eu fui para os Estados Unidos e passei mais um ano, mas aí já na costa leste, eu fui para Boston. Aí eu adquiri o sotaque de Boston, que é todo assim, né? I'm from the heart of Boston. Então, assim entrou o inglês. Correto. Agora vamos para o francês. O francês é uma língua que eu sempre amei, é uma língua que eu acho bonita demais e Muito sempre bela, né? quis. Ela é linda e tem escritores maravilhosos, né, em francês e que eu gostaria de ler no original. Enfim, é toda uma cultura que eu gosto muito, a comida, tudo. E então, quando eu entrei para a faculdade, e eu fiz faculdade de biologia, eu não fiz Olha, letras. isso é bacana ressaltar, quer dizer, o intérprete parece que a profissão lhe encontrou, né? Isso. Eu sou intérprete há 25 anos e eu tenho 57, então você tem que imaginar que eu fiz alguma coisa antes Fez disso, senão eu teria algo antes. começado a trabalhar muito tarde. Então, quando eu entrei para a faculdade de biologia, porque eu queria ser bióloga marinha, eu queria fazer oceanografia, eu entrei também para a Aliança Francesa. E aí eu completei o ciclo da Aliança Francesa de 4 anos junto com a faculdade, porque eu sonhava em fazer parte do meu estudo na França. Você E dito e sonhava feito. em se unir às expedições do Jean-Jacques Cousteau, era isso a ideia? Exatamente. Meu sonho era ser o Jacques Cousteau, com o filho dele também, porque ele já era um senhor. E eu queria muito isso. Mas aí, no meio da faculdade, eu acabei mudando meus interesses para biologia molecular e biofísica, e aí comecei a fazer um mestrado no fundão em biofísica. E aí consegui um mestrado, uma bolsa sanduíche, e fui-me embora para Paris. Fiz meu mestrado na Universidade Paris 7, em Jussieu, no Instituto Jacques Monod. Aí eu fiz parte do meu mestrado lá, voltei aqui e defendi minha tese de mestrado em Biologia Molecular / Biofísica em 1991.
Nossa senhora, que beleza, hein? Que É, legal. Mas e aí, o que é, aconteceu para não ficar nessa linha e como é que entrou a interpretação nessa história? pois é, aí em 91, eu voltei para o Brasil, quer dizer, eu voltei para o Brasil em 90 e defendi 90. minha tese em 91, né? E aí eu tive um choque cultural, depois de um ano morando na França, Ah, estudando num grande instituto de pesquisa, com todo o apoio. As condições que a gente tem aqui de pesquisa eram, pelo menos nessa época, muito ruins, muito básicas. Acho que hoje em dia a pesquisa é até um pouquinho mais valorizada, inclusive durante a pandemia também. Mas era assim, eu recebi uma bolsa que mal pagava a gasolina para ir até lá, né? Eu tenho a sorte de ter uma família com uma boa situação, então eu não me sustentava basicamente com o que eu correto. ganhava ali. E aí minha irmã, que fazia letras e já começava a trabalhar como intérprete, foi na época da Eco 92 aqui, né? A grande cúpula do meio ambiente que teve aqui no Rio de Janeiro, da Rio 92, né? Exato, exato. E ela já trabalhava nisso. Aí ela falou: "Por que você não experimenta, né, fazer a interpretação?". Isso eu estava trabalhando, eu saí da biologia e falei assim: "Larguei, não aguento mais, vou embora". Eu fui trabalhar em loja, era vendedora de loja, trabalhei numa agência de viagem, trabalhei em hotel, onde qualquer lugar que precisasse de alguém que falasse línguas, eu fui trabalhar. Aí entrei para a PUC, que tinha o curso de 2 anos de interpretação, na época era 2 anos, hoje em dia é um só, e me formei. Aí me formei em intérprete, depois eu fiz o curso de tradução também escrita, mais 2 anos. E, cara, me formei, era uma época muito boa aqui no Rio de interpretação e comecei a trabalhar direto. Foi assim, a profissão me achou e eu achei a profissão. Nossa, mas que beleza, bacana escutar essas histórias, né, como é que cada um entra, parece que é sempre uma aventura, uma reviravolta, né, muito legal. É importante E sempre lembrar, só para falar por isso, é sempre favor. importante lembrar, até para os jovens, assim, eu falo isso muito com meus filhos, né, que estão começando a vida profissional. A gente tem que se permitir mudar, né? A gente às vezes muda de profissão no meio do caminho e não significa que você tenha perdido tempo. Tudo que eu aprendi na biologia, eu uso, eu gosto, eu lembro, eu tenho amigos dessa época ainda, e tudo que eu aprendo na interpretação, ida. Então a gente tem que se permitir, né, dar essas reviravoltas na vida. Isso é muito bacana essa mensagem, É, ainda mais em tempos pandêmicos, né, digamos que muitas reviravoltas aconteceram e as pessoas não precisam se culpar por isso, né, a vida às vezes toma caminhos, leva. né. É, Exatamente. é, muito bacana. E assim, vale a pena só a gente deixar claro para os espectadores que a Ana já também, contribuiu, colaborou com a Kudo numa entrevista escrita, a gente vai deixar o link em algum lugar aqui do vídeo ou do post para o pessoal poder seguir, que tem histórias maravilhosas sobre aventuras na profissão. Aqui a gente nem vai entrar nisso para não repetir. Vamos aproveitar o tempo da Ana para, por exemplo, uma coisa pela qual você é bastante famosa, ou digamos assim, tem um destaque na profissão e que nos deixa curiosos. Inclusive o Evandro Magalhães, com quem você também tem uma amizade, e depois eu sei que você vai falar alguma coisa em relação ao esporte, mas como é que é essa questão da interpretação para o Oscar, principalmente levando em questão o caráter remoto dessa interpretação. Como é que funciona, Ana? Tá. Só falar como é que eu cheguei no Oscar, né? O Oscar era feito já há mais de 20 anos pela colega Elizabeth Hart, que eu acho que muitos conhecem, da minha geração pelo menos, era uma intérprete absolutamente fabulosa. E a Elizabeth faleceu em 2007, 2008, e aí a Rede Globo, onde eu faço a interpretação, tá? Tem interpretação em outros canais também, mas eu trabalho para a Globo, no Oscar, e fizeram um teste com vários colegas. E, no caso, fomos aprovados, eu e a minha irmã. Nós temos a voz quase idêntica. A gente enganava namorado, pai, mãe, todo mundo na época que o telefone era, né? Nossa, Era telefone imagina os fixo. conluios, né? Imagina esses acordos. Não, eu conhecia todos os apelidos dela, né? Era Chuchuzinho, meu bem e tal, e ela conhecia os meus, enfim. Mas aí fizeram um teste, nós duas fomos aprovadas, e eu tenho um tom de voz um tiquinho mais grave que a dela, e acabaram escolhendo porque parece que é melhor para vídeo, me disseram. Então foi assim que eu entrei em 2008, foi meu primeiro ano fazendo o Oscar. Como é que é o sistema do Oscar? Eu, infelizmente, não vou a Los Angeles, não vou no tapete vermelho, todo mundo acha que eu, que eu faço isso, mas não, é no estúdio aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então, o que eles fazem? Eles montam dentro do estúdio, onde você tem Uhum. os apresentadores, eles montam uma mesinha para mim,
e eu fico com uma tela na minha frente recebendo o sinal direto de Los Angeles. Perfeito. Tá? E aí eu tenho ali, eles botam tudo duplicado, eu tenho 2 microfones, eu tenho 2 centrais, para Hum, no caso de acontecer alguma coisa, falhar, e já aconteceu de falhar, eu ligo um outro microfone, e eu fico de frente para a apresentadora principal, que é a Maria Beltrão. Então eu tenho meu contato visual com a Maria Beltrão, e eu escuto o que está sendo dito pelo estúdio por fora, porque eu fico com o meu fone, né, aquela coisa que intérprete sempre trabalha com fone sim, outro não, normalmente a gente fica com o ouvido de fora, e eu fico olhando para ela. Então, essa é a parte mais importante, porque eu não posso atropelar a fala dela, e ela me dá a deixa para eu começar a minha. Então, eu fico olhando para ela assim, e ela está lá falando, enquanto o premiado foi sei lá o quê, enquanto a pessoa está subindo no palco para fazer o seu agradecimento, ela está comentando, ou algum comentarista convidado está comentando, e aí, quando ela acaba de falar, ela faz assim para mim e eu pego. E aí, mesmo que a ah, pessoa já tenha começado a fazer o agradecimento, eu tento recuperar aquele trechinho para terminar. E eu faço toda a parte dos apresentadores, dos prêmios, e faço os agradecimentos, né? Então, os apresentadores, a gente recebe um pré-script, assim, um roteirinho básico do que vai ser mais ou menos dito naquelas piadinhas, naquelas coisas e tal. E é assim que funciona. Mas eu recebo todo o sinal de Los Angeles, assisto o tapete vermelho, assisto as entrevistas, assisto tudo antes e fico sentada no estúdio quase que 3 horas sem parar. E uma coisa importante, ah, tentaram já fazer com a gente fala, você trabalha 3 horas, você não pode trabalhar sozinha 3 horas, a gente sabe como intérprete que isso é complicado. Tentaram fazer uma vez, trouxeram um colega que sentou ao meu lado, e era assim, eu fazia as vozes femininas e ele as vozes masculinas, e deu tudo errado. Um atropelou o ah, outro, atropelou o apresentador, ficou gente demais, ficou confuso demais, porque o Oscar entendi. é diferente, por Dinâmico. exemplo, o debate presidencial, você sabe exatamente quem vai falar o quê, Exato. né? Então é aquela coisa, então você pode botar 3 intérpretes ali, um vai fazer o apresentador, o outro vai fazer só o presidente, o outro vai fazer só o outro Exato. candidato. É diferente. No Uhum, Oscar é muito mais dinâmico e eu tenho muitos intervalos. Porque correto. tem muito blá blá blá, os anúncios são imensos, então eu tenho muito tempo para descansar. Eu não fico exausta, não é como você fazer uma conferência que você tem que falar sem parar O 3 tempo horas. todo, é, É. é. Ah, uma coisa que me chamou a atenção nessa sua descrição foi o script com as piadinhas. Isso ocorre mesmo? Você tem mais ou menos uma noção do que eles vão falar ali? Antigamente a gente recebia só o script dos que iam apresentar os prêmios. E você Ah, tinha o anfitrião da noite. Era o Billy Crystal, era, sei lá, o Whoopi Goldberg. E aí aquele a gente não tinha. E isso era a parte hum, mais difícil do Oscar, que são aqueles apresentadores que entram e cantam. Aí quando ele está cantando, você não sabe, traduzo? Não traduzo? Eu não vou cantar, porque eu não sou idiota de cantar, até porque eu sou muito desafinada. Então, ficava sempre aquela coisa, e ali a gente não sabia o que ia falar, então você tinha que estar por dentro. Agora, eles mudaram, não tem, acho que ninguém mais quis ser apresentador do Oscar, ou sei lá, não sei se é uma coisa complicada para o ator fazer isso, então eles agora fazem, os próprios atores são os apresentadores, então você não tem uma pessoa que é o anfitrião a noite inteira, que vai e vem do palco. Então, cada ator que entra ali apresenta um prêmio. Então, a gente recebe ah, mais ou menos o que aquela pessoa vai claro. dizer. E a Uhum, gente não uhum. sabe quem vai dizer. Então, a Ah, gran a grande brincadeira do Oscar, quando a gente começa a receber os pré-roteiros, é a gente ficar brincando de adivinhar quem é, porque às vezes no que eles estão dizendo um para o outro, a gente: eu acho que é ator daquele filme, eu acho que é fulano", aí fica a maior bolsa de apostas, né, fica um grupinho de WhatsApp todo ali: "Eu acho que é fulano", você matou a charada, é ele mesmo. É imagi divertido. imagina a adrenalina que corre nas veias, né, nesse momento. É sempre muito complicado, é sempre muito tenso, mas o pessoal, olha só, eu não tenho nem o que dizer, o pessoal da Globo é inacreditável, é uma equipe, assim, eu tenho tanto apoio ali, assim, eu me sinto uma princesa, parece que eu sou, assim, a grande estrela, do momento, é maravilhoso, eles me tratam, assim, a pão de ló, e são muito bacanas comigo. A gente faz várias reuniões, né, tem pelo menos 2 reuniões presenciais antes, depois na véspera tem um ensaio, e no dia eu chego lá super cedo e, enfim. E E uma há coisa quanto tempo, importante Ana? há quanto tempo? Desde 2008 que eu faço, Desde né, 2008. 13 anos, 13 anos. E eu me preparo muito, eu me preparo demais para o Oscar.
Assim, é uma coisa que eu me preparo com muita antecedência. E na semana do Oscar, assim, é uma semana que eu às vezes recuso trabalhos. Nos 2, 3 dias que antecedem o Oscar, eu não faço esporte. Depois a gente vai até falar sobre isso. Que interessante. Porque eu, às vezes, faço esporte de risco. Eu faço natação em mar aberto, eu faço ciclismo. E se eu cair, se eu me machucar e não puder ir Nossa, ao Oscar, é imagina diferente isso. de um evento, por exemplo, de cardiologia. Por mais difícil que seja, eu sei que eu posso ligar para uma colega que eu sei que é boa de cardiologia e ela vai em 2 horas resolver Claro, aquele vocabulário. Agora, o Oscar é diferente. Ninguém consegue entrar de paraquedas e fazer um bom trabalho. Pode entrar, numa emergência vai ter alguém que vai fazer, mas não vai ficar bom, porque você claro. realmente precisa de muito preparo. Poxa, que bacana isso tudo que você e isso, essa questão dos esportes que você falou, chamou a atenção. Chamou a atenção. Vamos puxar essa linhazinha? Como é que é Vamos. essa questão de esportes radicais, ou nem tanto radicais, mas digamos assim, que exigem bastante de você? Como é É. que isso entrou na sua vida? E me conta um pouco sobre isso. Eu já corro há muitos anos, né, eu fazia corrida de rua já deve ter uns 15 anos que eu faço corrida de rua. Ah, bastante tempo. E aí em 2010, eu comprei minha primeira bicicleta, 2010, 11, eu comprei minha primeira bicicleta speed, né, bicicleta de rua. Hum. E aí comecei a pedalar, entrei para uma equipe e tal, comecei a pedalar só. E aí fiz uma prova de ciclismo, e aí eu fazia prova de corrida e prova de ciclismo. E aí comecei a pensar: "Bom, já faço ciclismo, já faço corrida, vamos tentar natação que a gente já pode fazer um triatlon". E aí comecei a nadar também, comecei a treinar natação, né, obviamente eu já sabia nadar, então comecei a treinar natação. E aí comecei a fazer prova de triatlon. Uau! Aí é muito legal. Aí entrei para uma equipe, eu treinava, você treina 14 horas por semana, uma coisa de maluco. E aí eu fiz algumas provas de triatlon, né, fiz 2 meio Ironman e fiz um semi meio Ironman, em que a minha bicicleta foi minha primeira prova. Foi na Áustria, eu fui-me embora para a Áustria com a minha bike, com tudo, e aí com 10 quilômetros de pedal, a minha bicicleta quebrou, de uma maneira que não tinha jeito de consertar. Então essa prova não completei, foi a prova mais cara que eu já fiz na vida, porque eu gastei uma Uau! fortuna para ir para lá, levar equipamento e não completei, não saí com medalha, Puxa vida. uma tristeza. Mas enfim, valeu a experiência, faz parte, o esporte é isso. E hoje em E dia eu continuo, não estou mais correndo, tem uhum. uns 8 meses que eu não corro, porque eu estou com uma lesão no menisco, quer dizer, não corro sério, né, essa semana eu fui dar uma corridinha aqui, coisa curta, Coisa mas não estou leve. não, tipo 5 quilômetros, uma coisa assim bem tranquilinha, mas não estou fazendo treino de corrida. Mas continuo no ciclismo, tem uma prova dia 21 e continuo na natação, domingo tem uma travessia. Eu adoro, adoro. O Evandro morre de inveja, Evandro, não sei se vocês conhecem, Evandro Magalhães, um dos sócios da Cudo, morre de inveja, coitado. Ele fica botando lá uns pedalzinhos dele aí, bem vagabundo, e fica tentando me alcançar, inventa desculpa, estou isso, estou aquilo, não sei o quê. Não tem jeito, não. Ô, Ana, vamos ter que dar direito de resposta ao Evandro. Não, o Evandro, ele fez, se não me engano, ele fez faculdade de educação física, então Foi, ele foi. de esporte ele entende, mas eu pego no pé dele, coitado. A gente se segue num aplicativo chamado Strava, que é tipo LinkedIn de atleta, né, então a gente fica vendo quem faz o quê, qual a velocidade que ele foi e tal. Enfim, eu estou um pouquinho na frente dele, mas tudo bem, um dia ele chega lá. Ana, aproveitando, vamos lá, assim, um bate-bola rápido. Qual o seu Tá, esporte preferido? Em uma corrida, palavra. corrida, Corrida. A corrida. sua cidade preferida? Rio de Janeiro, Sem dúvida, né, Rio não de tem Janeiro, aquela Rio de Janeiro. carioca da gema. Seu livro preferido? Ai, nossa, aí você me pega. Eu vou dizer, A Origem das Espécies, de Darwin, Ah, como boa bióloga, como não boa nega as bióloga. origens, tá certo. E o seu filme favorito? Ai, My Fair Lady, um filme de 1964 com a Audrey Hepburn.
Eu adoro esse Adoro filme. Adoro esse musical. filme. É. Adoro esse filme. E foi o ano que eu nasci, então fazer o quê, né? É uma boa É, safra. tá certo. Ana, muito olha, é uma coisa, assim, maravilhosa poder conversar com você, um alto astral, uma energia muito bacana. O que que você diria para a gente já encaminhando aqui para o final da nossa breve entrevista, oxalá tivéssemos mais tempo para a gente poder Ah, tá explorar ótimo. seus diversos interesses. O que que você diria para os intérpretes iniciantes que estão começando e que, digamos, estão começando justamente nessa época em que a nossa profissão está passando por uma grande mudança, né? Uhum. E o que que você diria para eles? Antes de mais nada, eu diria que interpretação é uma profissão. Interpretação não é a pessoa saber falar inglês e poder ser intérprete, porque acho que até inclusive a pandemia pode ter ajudado essa questão da pessoa: "Ah, eu não estou sem trabalho, eu sei falar inglês, vou ser intérprete", né. Não basta você ter dedos para ser pianista, né, você tem que ter um Boa. dom, você tem que treinar. Então a primeira coisa é isso, interpretação é uma profissão. E, posto que é uma profissão, você precisa treinar para ser aquilo. Então a primeira coisa que eu digo é: "Ah, eu quero ser intérprete?". Vai estudar. Existem cursos, agora existem cursos online, existem cursos bons. Eu fiz a PUC, eu adoro a PUC, recomendo, e agora está feito inclusive remoto, então é ótimo, qualquer pessoa do Brasil, do mundo pode fazer, mas também tem outros cursos muito bons que eu também recomendo. Então a primeira coisa que eu falo é estudar. Estudar, Perfeito. estudar. Outra coisa que eu falo é não tente fazer todas as suas línguas, né? Começa com duas. Começa com duas, a tua língua nativa e a língua que você fala bem. Eu vejo muitas pessoas dizendo: "Ah, mas eu falo espanhol, inglês, francês". Quem fala todas as línguas, a não ser que você seja um baita intérprete do Parlamento Europeu, que geralmente a pessoa tem uma língua nativa e 5 línguas passivas, que é Exato. uma abordagem diferente. Começa com 2 línguas, trabalha bem elas e depois, se for o caso, vai adquirindo outras. Mas Perfeito. estudar, estuda e treina, que é a coisa mais importante que você tem que fazer. E está com muita oportunidade, viu? A interpretação remota aumentou muito o número de eventos, então tem muita oportunidade, sabe? Acho que tem mais mercado do que tinha antes. Que maravilha, que maravilha. Então, estudar, focar, encarar seriamente e ser, digamos assim, começar passo a passo, com os Humilde, idiomas, humilde. humilde, Eu põe a não bola fui no nada chão. humilde, eu não fui nada É, humilde no meu você não foi início, eu nada quebrei a humilde? cara. Não, eu achei que eu era a rainha da goiabada, assim, com alguns anos de interpretação, e a gente quebra a cara. Então seja humilde, lembra que tem outras pessoas que podem te ensinar e escuta. Puxa, que bacana, Ana. E para o pessoal te achar nas redes, te contratar inclusive, como é que o pessoal faz para te achar? Você quer deixar contatos? Como é que o pessoal poderia te encontrar mais facilmente? Bom, eu tô na Kudo, né, então se você entrar no Kudo Marketplace, você me acha, tem todos os meus dados ali, e aí você pode usar a plataforma Kudo e tem tudo lá, você pode entrar em contato comigo por ali. Os colegas que não são os clientes finais podem me achar, eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, eu tenho o site da minha própria empresa, que chama Simultânea LTDA, então pode me achar lá também. www.simultanealtda.com, mas basicamente o site está ali só por estar, porque na verdade eu tenho poucos clientes diretos, eu trabalho muito para clientes como vocês, a Kudo e outros clientes. Então é LinkedIn, meu Instagram é bem divertidinho, entra lá que vocês vão ver a minha vida de carioca, dona de cachorro com 2 filhos. Esportista, esportista. Esportista, é uma vida legal, divertida. Ana, aproveitando o ensejo, falando para o pessoal que está nos seguindo, os intérpretes que querem entrar, ingressar no marketplace, justamente para poder ter uma linha ali de rendimentos, né, de propostas, de job offers, é uma boa. E quem ainda não é Kudo Pro, como a Ana, ou seja, um intérprete pronto para trabalhar na plataforma, vamos ter também um link aqui nesse post, em algum lugar desse vídeo, para que você possa, então, se registrar e começar o seu processo. Dito isso, mais uma vez, gostaríamos de agradecer muitíssimo a Ana Viana pela simpatia. Olha só, gente, que simpatia, que sorriso bacana, que conteúdo, né, Ana? Espero que possamos ter outras. Eu acho que o Evandro vai querer alguma resposta a isso aí. Vai ter direito de resposta, não tem jeito. Mas ali, ó, Brasil, will. Aí, ó, nosso Português, Brasil. português bombando cada vez mais como língua de conferências, então aproveitem. É uma profissão linda, eu amo, e não vai acabar, viu? Não se iludam, não acham que a inteligência artificial vai substituir a gente, porque não vai. É isso. So, thank you very much, folks, and I see you soon.